Alô você, estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, onde a gente tem a oportunidade de falar de gestão com propósito. E hoje com a gente, um camarada que é referência na área de logística, Livaldo Franklin Júnior. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Breno. Referência em logística é muito para mim. Não é o que, rapaz? O que é que você fala hoje de uma Não, estruturação? Quem tem uma implementação de logística aqui dentro de Irecê como a foco de distribuição e logística? nós Eu temos acho muita que, tecnologia lá. então, às vezes a gente acha que a gente é pequeno, mas perto do outro a gente faz muita coisa, meu irmão. Meus queridos, eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do Livaldo, de como foi essa trajetória do Livaldo até hoje, porque as pessoas às vezes veem os empresários, mas não imaginam, né, o que o camarada passou, de onde ele veio para chegar onde ele está hoje. E o objetivo nosso aqui hoje é esse, é de apresentar esse Livaldo que a galera não conhece ainda. Me conte mais um pouco essa história, meu É irmão, novo como é que... no empreendedorismo, 10 anos só. 10 novo. anos é pouca coisa. Você acha que 10 anos é pouca coisa? É muita coisa, né, não? Na verdade, assim, a história nossa família é de muito trabalho, né? Meus pais veio da Paraíba, né? E se instalou aqui no Gabrielzinho, ali próximo a São Gabriel, e logo em seguida ele veio para Irecê. E aí, desde cedo, a gente sempre ajudou, né? Meu pai, ele teve um tempo ali próximo ao Hipermix, ali próximo ao Mercadão. Sim, Ele tinha um posto de lavagem e depois ele foi abrir uma madeireira ali na entrada do INSS. E eu sempre ajudava ele, né? Sempre gostava de ganhar um troquinho e ele incentivava com isso e eu ajudava. Ajudava e ia para a escola e chegava 11, 12 horas da noite e ia ajudar um pessoal que trazia madeira, né? entendeu? Tanto do Pará quanto do sul da Bahia. E eu ajudava, ganhava um dinheiro e, e depois ajudei minha mãe vendendo geladinho, depois fiz uma caixa de ilustrar sapato e saí ali na próximo Requintes ali que tinha o pessoal que trabalhava no banco, né? Sim, Moitinho e outros lá, sim. eu batia na porta, ganhava um dinheirinho ali do domingo, Ou né? seja, começou a empreender desde cedo, de várias formas. Minha primeira bicicleta, quem comprou foi eu com meu dinheiro, meu primeiro carro, comprei com meu dinheiro, ninguém me deu nada para isso aí. Então sempre gostei de correr atrás, né? E aí, meu pai acabou a madeireira, foi embora para Jussara, né? Que tem um pedaço de terra lá, uma fazenda. E eu fiquei aqui com o F4000, que ele tinha um F4000 na época. E eu comecei a trabalhar com uma empresa chamada eh, Patel, que eu aluguei a F4000 Sim, e fiquei por 8 meses nessa prestando empresa, serviço prestando de serviço. transporte. Isso, eu como motorista dessa empresa e com F4000 locada, né? E aí ganhamos um dinheiro, em 8 meses ele me deu a metade e a outra metade eu fiquei com o dinheiro, ele me deu. E eu fui para Jussara abrir um negócio lá em Jussara, um atacado de bebidas. Começou com atacado de Um, bebidas. um atacado de bebidas com 18 anos, 18 para 19 18 anos. anos Saí de já tinha o casa, primeiro negócio. Saiu de casa, meteu as caras e falou: a partir de agora eu vou correr atrás do meu. exatamente. Aí comecei a fazer um trabalho lá, fiquei por 3 anos ganhando um dinheiro lá, se mantendo, comprei algumas coisas. E aí veio naquela época, a Ambev comprou, né? Virou a Ambev, que não era o Sim, conglomerado da Ambev. A gente não sabia, naquela época o pessoal entregava a gente aquela cidade para a gente desenvolver um trabalho, né? Assim como tinha outros também parceiros deles. sim. E a gente não entendia, eles chegaram vendendo direto, sendo que a gente era que vendia para eles. Ou seja, naquela época quebrou todo mundo. Todo mundo quebrou no segmento de bebidas. Porque, na verdade, vocês eram como se fossem representantes daquela região, Ex- vocês recebiam da distribuidora, que a Ambev, no caso, ela vendia para as distribuidoras lá, e as distribuidoras é quem faziam a praça. E aí ela Exatamente. mudou a tecnologia de operação Passou e a falou: a vender partir direto. de agora quem vai vender sou eu. Exatamente. E a gente ficou batendo de frente, sem saber com quem tava batendo. Novo, Porra! E sem aí conhecimento nenhum. o cara concorrer com os camaradas da Ambev é mais difícil, né, irmão? Aí, resumindo, tudo aquilo que a gente tinha ganhado, a gente perdeu, né? E perdeu mais um pouco ainda.
Foram dias muito difíceis, né? Mas assim, o que eu falo hoje, depois de tudo que eu passei, que nós passamos, eu e minha esposa, né? Nós passamos muita coisa. Todo esse dinheiro que nós perdemos naquela época, se eu tivesse condição de perder ele de novo, para ter o conhecimento que eu tenho hoje, Ensinou muito, né, ensinou irmão? muito. Ninguém cresce no momento de facilidade. O cara só cresce, né, quando ele passa por um aperto, por uma dificuldade. Isso. Quando você sai da caixa, ninguém cresce na zona de conforto. Para mim foi, aí eu parei de Foi uma estudar. consultoria, digamos assim, Exatamente, eu parei naturalmente. naturalmente. Aí eu parei de estudar muito cedo, né? Aprendi a ganhar o dinheiro e aí parei de estudar e fui trabalhar na Coca-Cola, né? E nós pagamos a todo mundo que a gente devia, né? Aí ficamos aí 3 anos só pagando dívida e trabalhando nessa empresa na Coca-Cola. 3 anos E só pagando conta da quebradeira. sem sair de casa, só pagando conta. Fizemos uma lista e aí nós trabalhamos juntos. Ela também ajudou muito a pagar, né? Passamos por muitos perrengues. É E igual aí, aquele termo que diz, né, irmão? Lambeu o sal junto, né, irmão? exatamente. Passou o aperto junto. E aí são nesses momentos que você conhece realmente quem são as pessoas que estão do seu lado. Exatamente. Aí nós ficamos esse tempo, né, para acertar esse monte de coisas aí, mas deu muita sabedoria pra gente. E eu falo que se a gente não tivesse passado por esse momento, talvez a gente passaria agora, vamos dizer assim, porque o erro do passado, a falta de preparo, a falta de conhecimento, de tudo de uma empresa, né? Que hoje, quando eu fui fazer o plano de negócio para abrir a Foco, que eu vou falar logo depois, aí foi diferente. Aí eu vou dizer que foi totalmente diferente. Eu só abri as portas quando eu fui para Jussara, mas não sabia o que era um fluxo de caixa, não sabia o que era um custo operacional, não sabia o que era um PIS, COFINS, ICMS, imposto de E é renda, interessante nada. porque hoje nós vivemos, eu estava até conversando mais cedo com a Ardilan com relação a isso, que nós hoje passamos por oportunidades na qual nós não somos orientados no processo de gestão empresarial em momento algum. Nenhum. Só tem Acho que nem na escola, nem na universidade, em canto nenhum. Acho que quem traz isso hoje de maneira muito assertiva para nossa região é o Sebrae, são essas entidades do terceiro setor que vêm dar um apoio dessa forma, mas eu, é uma carência e é, eu tenho é, certeza que se isso fosse nas escolas, tivesse o contexto de empreendedorismo, de sim, gestão, de ensino, concordo. nós teríamos um Brasil muito diferente do que a gente tem hoje. A gente não precisaria quebrar tanto para E poder hoje apanhar tanto. eu acho que a gente que passou por esse processo, ou passa por esse processo hoje, a gente já ensina nossos filhos. Porque Sim, eu tenho uma filha hoje e eu já comunico com ela dessa forma. Então ela já entende já, com né? certeza. Antigamente não tinha esse diálogo, não tinha esse preparo. Também porque não sabia, né? As coisas eram muito mais fáceis, né? Hoje o jogo é jogo de gigantes aí, né? Aí você tem que se preparar muito para você conseguir vencer, né? Uma etapa. Então assim, a gente teve que. Quando eu trabalhava na Coca-Cola, que estava se encerrando o ciclo de pagamentos, eu trabalhei para o Caio Coelho, que é lá de Petrolina, o pessoal lá que tem a Coca-Cola em Petrolina também, qual eu aprendi muito. Era a empresa que eu queria trabalhar, era a Coca-Cola, porque eu entendia naquele momento, em 2002, 2001, que era uma empresa grande que poderia me ensinar muita coisa. Referência e logística, né? Isso. Aí tinha um pessoal lá, Epaminondas e Hélio, que eram as pessoas que me vendiam lá. E eu fui pedir emprego a eles lá, né? E aí eles me deram de motorista. E eu fui, comecei como motorista, trabalhei 1 ano mais ou menos como motorista. Depois motorista vendedor, que é o que sai com o caminhão e vendendo, já ganhava uma comissão. E naquela época eu entendi assim que a gente às vezes saía com o caminhão, quando ia para uma cidade, a gente vendia o meio caminhão e não poderia seguir a rota porque já tinha praticamente, eu entendia que tinha uma oportunidade ali. Eu digo, rapaz, qualquer hora dessa, os caras vão vir aqui e vão colocar vendedor externo. Aí eu fui, tirei uma habilitação de moto e fiquei preparado. Quando foi um dia, os caras chegaram com umas motos e com um caminhão, fez uma reunião, quem era que tinha Habilitação. habilitação de moto, que tinha aptidão para vendas. E aí, logo em seguida, eu fui um dos motoristas que ficou como vendedor, né? Aí A os... oportunidade com a preparação, né? Não adianta, eu costumo falar que a oportunidade é um bicho cabeludo na frente, liso e escorregadio atrás. Se você não pega a oportunidade quando ela aparece,
você perde e ela não aparece mais. Então você estava preparado e pronto, querendo, igual diz o povo. Aquele negócio, né? A vontade de vencer não pode ser maior do que a vontade de se preparar, Sim, né? Então, assim, a gente tem que se preparar para na hora que chegar a oportunidade de tá crescer, pronto para você tá poder pronto. abraçar. Exatamente. Então, assim, aí, graças a Deus, tive a oportunidade, trabalhei 3 anos lá, e eles trocaram a empresa daqui com uma de Cabo de Santo Agostinho. Eles demitiram quase todos os funcionários, Sim. deixaram alguns estratégicos. Aí eu fiquei desempregado e fiquei pouco tempo, acho que uns 5 meses desempregado. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em Feira de Santana, né? Aí eu fui trabalhar como vendedor naquela época. E aí passei por outros processos dentro dessa empresa, que é a PDA de Feira de Santana. De um cara que até hoje a gente tem um bom relacionamento com o Paulo, com Dona Eva e os filhos também, Diego. E aí já E a- trabalhava na mesma área também, na área aí, comercial, só trabalha... que aí já tinha ampliado o leque de produtos. Não Exatamente. era mais só Só Coca-Cola. Coca-Cola e Então, Kaiser na época, né? E aí eu fui trabalhar nessa empresa, na PDA, como vendedor aqui na região, fazia toda a região, Tique-Tique, sim. Barra do Mendes, toda essa Já região. conhecia a praça porque já rodava aqui há um Conhecia bocado de já, tempo, aí já ficou mais já fácil. ficou mais fácil. Aí ia para as reuniões em feira. Tem até um negócio interessante que veio o meu ex-gerente, que é Aurélio, ele me convidou para ir para a feira para poder decidir lá quem era. E ele convidou uma outra pessoa, né? Que trabalhou na Coca-Cola também. Aí eu fui para lá, eles me deram a oportunidade, mas eu só tinha o dinheiro de ir, eu não tinha o dinheiro de voltar. Aí eu Foi na fui. cara e na coragem. Eu digo, não, eu vou pra feira, chegar lá, eu venho de ônibus até Ipirá, aquele posto de Ipirá, toda hora passa a gente descer. Exatamente, eu pego uma Aí, carona e volto pra naquela época casa. não tinha estrada, né? Na época de 2002, 2003, não A tinha estrada estrada. era um desastre, meu irmão. Eu Era, lembro que a gente passava perto para ir daqui para Salvador. Era uma buraco. buraqueira só. Gastava 8 horas de viagem daqui para Salvador para poder pegar aquela buraqueira todinha. Aí nessa época, Em o 2002 eu estava no governador da início da Bahia, faculdade. o governador da Bahia tinha colocado caminhonetes, que era carro pequeno. Sim. E os caras da polícia tinham ido buscar essas caminhonetes lá. Quando parou no posto para comer um pastel, aí um me conheceu. Tá fazendo o quê aí? Eu digo, rapaz, tô indo pra Irecê. Se tu quiser ir uma carona aí, a gente dá. Só não tem vaga dentro do... Eu digo, vou. Foi no Botou em bem cima no da mochila. Camburão. Meu amigo, quando eu cheguei em A Irecê, única vez que entrou no Camburão, graças a Deus, não foi por coisa errada, né, irmão? aí cheguei aqui ali próximo à rodoviária, eles me Moído, não. deixaram. Rapaz, só tinha terra, bicho. Quando eu cheguei lá a gente mora na Praça do Feijão ali, quando eu bati no portão, que a mulher olhou pra mim e disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com tu? Só tinha terra. Aí eu falei, eu vim de carona com o pessoal da polícia aí. Aí, beleza. Aí eu fui trabalhando na empresa. Aí eles me convidaram para ser supervisor, depois de um tempo. Depois me convidaram para ser gerente. Eu falei que naquela época era muito para mim ser gerente, porque eu não tinha conhecimento, que eu queria que eles me dessem pelo menos um tempo de um ano, me colocasse como coordenador, Para você se para preparar para me isso. preparar um pouco. E aí, como não tinha tanto estudo, aí eu fui me preparar um pouco, estudar um pouco mais. E depois de um ano eles convidaram para ir para feira para ser gerente da empresa, né? Aí eu fui, né? Convidei minha esposa, nós fomos, ela tinha uma bebezinha de 2 anos. Aí deixou a estrutura Aí aqui, saiu do nós sertão fomos, e foi pra Princesinha do fomos para Sertão, feira, Feira de foi. Santana. Aí fui trabalhar lá, fazia a Bahia quase toda, né? Começamos lá em Rodava um feira, bocado, né, rodava irmão? muito, passava 15 dias, né? Viajando. E aí se preparando e tal, aí tinha uma. Aí eu lembro que as indústrias mandavam um e-mail, né? E eu não respondia os e-mails, deixava para responder em casa, que a mulher corrigia, e eu disparava só o e-mail, né? Aí eu tinha Não tinha inteligência artificial para poder corrigir os na época textos não ainda, tinha. né, irmão? Não tinha Word com corretor de texto que hoje no celular facilita a Exatamente. vida do cara. Naquela época, depois, com muito tempo, foi que eu fui ganhar um Blueberry, um Blackberry, né? Que era Sim. Um um celularzinho eu telefone, que tive era um que era um notebookzinho, que você notebookzinho escrevia, já pequenininho. tinha um corredorzinho, tá? Corretor. Então, assim, aí, mas tinha uma associação do lado da minha casa, que eu Sim. comprei uma casa logo depois, e tinha uma associação que ensinava os jovens senhores, né, de 60 a mais. E aí era uma professora de português, aí eu fui lá pedir a professora de português para me ensinar. Expliquei a ela, né? Ela disse assim, eu posso dar uma aula de 1 hora aqui, todo sábado.
E eu aprendi lá um pouco com ela, e o pouco que eu aprendi, eu passei a enviar os e-mails sem problema, Entendeu? coisas básicas, e aí Mas sempre buscando o conhecimento, sempre buscando a evolução, né, cara? Você percebe que sempre, dentro da sua trajetória, o tempo sempre todo, não só na buscando. questão empresarial, mas galgando o conhecimento em cada etapa de processo. Exatamente. Aí, depois tem a oportunidade de gerenciar a empresa, de conhecer muita gente, né? De, de viajar vários países com campanhas, né? Já viajei só com campanhas da época que eu era gerente, mais de 12 países, né? Às vezes as campanhas vinham e eu pedia para que fosse direcionado dessa forma, porque a primeira vez que eu fui, eu vi que eu aprendi muito, que eu entendi o que era o mundo mesmo, assim, de oportunidade e saber que a gente tinha muitas limitações, que a gente era muito pequeno, né? Que a gente poderia aprender muito mais. Quando a gente sai do país pela primeira vez, quando a gente começa a entender a O realidade dos globo, outros países, o globo, a gente já chega aqui com outra a visão. educação, né? A A primeira forma como vez as que eu pessoas... saí do país mesmo, quando eu fui com a esposa, eu botei um mochilão nas costas e passamos 20 dias rodando. Entramos por Londres, depois Amsterdã, França, Espanha e voltamos. Minha cabeça chegou aqui explodindo de. Pô, nunca tinha pego um metrô na vida, cara. Então, e você encontra uma realidade completamente diferente daquilo que você encontra aqui. E o pior, lá você se sente um analfabeto, né? Eu cheguei lá, don't to Exatamente. hide, don't to rain, can I É, help me, porque eu não é. sabia falar o idioma, mas eu descobri que eu era desenrolado, porque o camarada sem falar o idioma, sou eu e a mulher com a mochila nas Comer, costas, beber e comer, beber e não passear. passar aperto, é bênção de Deus. A gente chegou, eu cheguei para a Hungria, né? A gente chegou, teve algumas viagens marcantes. Eu cheguei a jantar com o dono da Red Bull em Salzburg, na Áustria, no hangar 7, onde ele guarda todos os Boeing, carro de Fórmula 1, moto velocidade, o avião da Segunda Guerra Mundial, todo Entendeu? cromado, né? Ouvindo lá piano, lá, músicas Ou brasileiras. seja, a gente entender que a parte comercial de vendas trouxe várias oportunidades, inclusive de conhecer grande parte do mundo, né, irmão? Não, para mim, eu sou apaixonado por vendas, eu gosto de vender, eu gosto de negociar. Meu negócio, se eu for num restaurante e eu puder vender um guardanapo, eu já saí dali feliz. Eu Não perde gasto uma 200, oportunidade gasto de 200, jeito nenhum. 300, vendo 20, mas eu saio feliz que eu acho que eu cumpri com o meu papel ali. Então, eu sempre gostei disso, né? Lá em casa, eles sabem, se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém, e sem ser intransigente, mas se eu puder fazer negócio, eu gosto de fazer negócio. Não é só pensando o dinheiro, é consequência daquele tipo de negócio Sim, que a gente faz, e sim. faz bem feito, né? Porque vira um ciclo, né? Eu costumo falar que a parte, depois que eu venho aprendendo um pouco mais da parte comercial, a gente entende que venda nada mais é do que relacionamento. Você compra de quem você confia. Porque uma coisa é você fazer uma compra de um momento só, que, Não é que uma não é uma venda, venda. não é uma venda, é uma E- venda mal feita. Exatamente. É uma venda Então, a mal feita. venda é um processo de relacionamento onde você vai estar constantemente tendo a oportunidade de agregar de alguma forma na vida daquela pessoa. Quando eu me tornei gerente, eu fiquei pensando em como, porque assim, quando você chega como gerente num varejo, sempre alguns clientes ele gosta E e tenta lhe outros puxar. gosta porque você pode ter algo a mais para dar para ele e tem outros que não quer porque o gerente vai lá para empurrar um produto. E eu aprendi que a gente tinha que levar muito mais do que preço, muito mais do que produto. A gente tinha que levar algo que o cliente pudesse melhorar o negócio dele. Sim, Então eu passei a fazer isso e me dei muito bem. a visão do cliente do negócio, né? Exatamente. A Então eu visão entrava no empreendedora. cliente, se eu percebesse que a loja não estava legal, não estava clara, eu dizia, puxa, bicho, já pensou se você melhorar essa iluminação aqui? Ó, se você pegar, puxar essa prateleira para cá, se você coloca... Então o cliente passou a procurar ao meu vendedor, ao meu supervisor, dizer assim, poxa, cadê aquele teu gerente lá? Traga ele aqui, pô. Ele me deu uma ideia aqui e tal, e comecei com isso. Então a venda não era o início. A venda ia para o final, porque a gente conversava de Primeiro muitas você outras serve e coisas. o restante lhe será acrescentado. Exatamente. Então, assim, a gente É o foi, propósito. a gente andava muito, eu andava muito e tinha essa preocupação de não chegar no cliente e não ser bem recebido ou não ser recebido porque fez um mau negócio. Então, nunca tive problema com isso. Sempre fiz bons negócios, sempre se colocando no lugar do outro, né?
de É fato empatia. servindo mesmo, para que a pessoa se sinta à vontade em voltar a comprar novamente, Entendeu, meu irmão? né? E aí, pronto, dentro dessa missão aí, vendeu um bocado de tempo. E qual foi a virada de chave? O cara falar assim, não, meu irmão, já deu. Eu acho É. que eu já adquiri o conhecimento necessário e agora eu vou partir para minha carreira solo. Então, eu trabalhava na empresa, né? Eu cheguei assim num faturamento bem expressivo dentro desse grupo de empresas, né? E eu vi que dali eu não tinha como crescer mais, porque estudo eu não tinha. Para me virar um Um diretor, diretor, eu não tinha condição, a não ser que eu fosse para sala de aula e estudar quanto tempo eu ia demorar para poder virar um diretor, para estudar, para terminar os estudos, para ir para uma faculdade, para ter tanto conhecimento que um diretor tem que ter de uma empresa. Diferente de um dono, né? O dono ele pode contratar outras pessoas e pode, né, sim, direcionar, mas para você ser diretor da empresa, você tem que ter muito conhecimento. Então eu vi que dali eu não tinha condição de crescer mais dentro da empresa, né? E eu sempre tive vontade de retornar para ele ser e botar um negócio, né? Eu tinha aprendido um pouco lá e aí comecei a fazer um plano de negócio, né? Tinha comprado uma casa lá, eu digo, não, vou vender a casa, vou retornar para Irecê e vou iniciar um negócio. interessante que assim, ó, eu conheço alguns empreendedores, cara. E eu vou falar a verdade para você. Você é o primeiro que eu conheço que fala assim, não, quando eu fui partir pro meu negócio, eu sentei para estudar e montar um plano de negócio. Pronto. Normalmente o cara faz o quê? Não, meu irmão, vou cair para dentro, toma na cara, para depois ele partir para essa questão de plano de negócio, de planejamento estratégico. Então, é muito interessante isso, cara. Perceber É. que você já começou o seu negócio, né, dentro desse contexto, com foco num plano de negócios. Foi. Aí eu baixei o plano de negócio do Sebrae de Minas, foi o mais completo que eu achei, e comecei A estudar. a estudar e a preencher o plano de negócio. E eu vi que eu não tinha várias competências. Aí eu ia para o Sebrae, tomava o curso, fluxo de caixa, fazia pergunta lá, eu não sabia responder, porque a empresa eu era gerente comercial, eu não era gerente administrativo. Eu não Sim, era diretor, que tinha não era reuniões, financeiro. não tinha reuniões que a gente participava que pudesse me dar conhecimento a mais, tipo de financeiro, de estoque, não tinha isso. Então, eu voltava para o Sebrae, tomava o curso, voltava lá e fazia. Eu demorei 3 anos para fazer o plano de negócio. 3 anos para poder 3 anos. fazer o plano de negócio. 3 anos E enquanto isso, trabalhando. trabalhando, não, só final de semana. Eu Só final pegava de final de semana. semana, abria o computador, sábado. Quando eu falo que incutido é pior do que doido, é isso. É, e eu Ele tinha. coloca uma meta e ele direciona e fala, é isso que eu quero. E ele vai focar nisso, é propósito, direcionamento. E eu tinha uma preocupação, porque até o dinheiro eu tinha para mandar alguém fazer para mim. Mas eu não podia arriscar o que eu queria fazer na mão de alguém que ele me entregasse de qualquer forma ou que eu não tivesse confiança. Então eu fiz questão de fazer porque eu não podia errar mais. Eu só tinha uma casa que eu tinha combinado com minha esposa que ia vender. Dessa casa, E a esposa também acreditando no potencial, né? Pra acredito, poder falar assim, bora meu filho, tamo junto. exatamente. Torra a casa, porque também imagina se a esposa fala assim, "Oi, a gente só tem a casa, você tá doido? É, e Vai não. e graças a Deus, nesse tempo que nós estávamos em feira, ela também fez faculdade, né? Então ela passou psicologia e formou psicóloga. Então, quando terminou, que eu vendi a casa, na época, eu vendi a casa por 383 mil, paguei o banco 100 mil e voltei para cá com 283. Então, é, 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 ela foi consultar em clínicas, ela trabalhou na clínica de hemodiálise, então ela ficou meio assim, se aqui der errado, você segura a onda, né? Então tudo combinado. E Companheiraça, né, cara? me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Trabalho na empresa hoje, toma parte do RH. Bens a Deus. Então assim, a gente é muito alinhado, ela faz o papel dela lá muito bem feito e eu tento fazer o meu no comercial também, sempre trocando experiência com ela e com as pessoas que trabalham com a gente, né? E aí a gente terminou o plano de negócio, eu falei, vou voltar. Em 2015, vou vender. E em 2015 era a crise da imobiliária, lembra? Sim, E a casa valia 600 mil. vendeu pela metade do preço. Vendi pela metade do preço. Eu digo, não, vou embora. Atitude. Aqui, vamos embora e a gente vai fazer outra, a gente vai construir outra, não sei o quê. Aí viemos embora, aí abrimos essa empresa. Cheguei em Junior, falei, Junior, cerquei ali
como era aquele negócio de Junior. Eu digo, Junior, me aluga aquele negócio ali, eu vou te pagar o valor que tu tem de lucro naquela época, e você não vai ter dor de cabeça com nada. Você bota a sua empresa em outro lugar e eu tomo conta daquele espaço ali. Aí ele, Sim. não, não vou fechar, não sei o quê. Aí depois um dia ele me ligou e disse assim, tu vem aqui pra cá que dia? Tal dia. Vem aqui que eu vou conversar com você. Não, eu vou lhe alugar. Pode ajeitar que eu vou lhe alugar. Aí eu aluguei. Júnior tinha uma distribuidora que Não, funciona de Júnior um não tinha a casa da supermercado. avó? Sim, Pronto, a casa da avó ali. Aí ele só tirou a empresa de lá e colocou perto do pra casa, que ele tinha um sim, espaço ali. sim. E eu entrei pra dentro com tudo ali, com móveis, com cadeira, praticamente tudo. Eu Entendeu? só comprei mercadoria, eu não Só comprou comprei. mercadoria, o espaço E, físico, a estrutura física estava pronta. exatamente. Chamei Mário da contabilidade. Sim, Mário, Mário Eduardo preciso de uma contabilidade, é um só que eu cara tenho uma fantástico. contrapartida. Aí ele falou, qual é? Eu digo, eu preciso de 6 meses sem pagar a contabilidade. Aí ele, você é doido, rapaz? Eu digo, 6 meses aí, me ajudando aí. Aí 6 meses com ele, 6 meses, se eu não me engano, com o Tião da TI Consultoria, né? E tentando usar Tião o foi meu dinheiro, professor de informática na época da Escola Dinâmica. né? Me ajudou Escola muito. Dinâmica, não sei, Esses desculpa, caras aí no início aí me ajudou demais aí na parte fiscal, né? Tião tem um conhecimento muito vasto, né? demais. Então, assim, eu acho que Deus colocou pessoas, acho, não tenho certeza, muita gente boa no caminho para que isso desse certo, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho e, assim, muita gente não entendia muito o que a gente estava fazendo ali, porque era um novo nicho de mercado que a gente estava criando aqui. Até ele recebeu uma ligação ontem de um amigo falando, pô, você arrombou com a gente, que você dividiu a Bahia no meio aí, atrapalhando a gente todo para pegar as marcas, né? Porque a gente abriu uma distribuidora. A distribuidora, Breno, é diferente de um atacado. Não sei se você Sim. tem conhecimento, né? Não, teu não. É, E até é bom, porque assim, às vezes até eu conheço um pouquinho, mas tem muita gente que está ali nos assistindo que e, gostaria de saber um pouquinho mais sobre exatamente. isso. Então, se você puder aproveitar aí, já. Para mim aqui hoje Pronto. está sendo uma aula de vendas aqui. O atacado, ele é generalista. Sim, Então ele compra de tudo, de todos e vende de tudo a todos, sim, né? Então o cara tem um atacado, ele vende bola de arame, ele vende grampo, ele vende óleo, ele vende óleo de comida, ele vende óleo de caminhão, ele vende de tudo que ele achar sim. oportunidade para ele É ganhar o antigo dinheiro. armarinho que tinha Isso, antigamente. exatamente. Então ele não tem compromisso nem de compra e nem tem compromisso de venda. Sim, Ele compra a hora que ele achar que ele tem oportunidade e ele vende do preço que ele quer a quem ele quer. Lá a distribuidora é diferente. É como se fosse uma franquia. sim. Então, por exemplo, nós hoje temos Balduco. Quem vende Balduco na nossa região somos nós. Nós temos um compromisso com a Balduco de comprar X Tem meta de meta de vendas. compra e de venda. De chegar em Sim, tantos pontos de vendas, de entregar o resultado para a Balduco. De SKU, de produtos vendidos. entendeu? Então, Então você tem um compromisso com temos aquela um marca que você contrato, assume, um isso. contrato. Contrato de compra e venda com margem, ele que determina qual é a margem que ele vai me Qual o dar, preço que você vai qual o preço que eu vou vender. vender, ó, você não pode esticar demais, você não pode vender mais barato também, porque senão você quebra. Então, a distribuidora, ela meio que ela consegue sobreviver no meu ponto de vista, por isso que eu escolhi ter mais longevidade, porque a própria indústria, ela ajuda você a se manter no negócio. Então, Não é interessante para ela que você quebre. exatamente. Então ela leva para São Paulo, lhe leva para os grandes centros, lhe dá treinamento, lhe dá assessoria. Então, as empresas que realmente trabalham com distribuição, elas se preocupam com isso. Agora mesmo, Entendeu? agora mesmo nós estamos pegando, inclusive a reunião, bem provável que seja a semana que vem, uma empresa multinacional, que nosso cadastro está na Índia, passou por o Reino Unido, é a Rec Benckiser, que é dono da Veja, da Arpic, da SBP, Bom Sim. a gente vai ser distribuidor em 125 cidades, Beijo a Deus, né? meu irmão. A gente vai crescer 50% só na entrada dessa empresa. Só em ela entrar, a gente vai E eu crescer 50%. imagino que, digamos assim, o pré-requisito para poder assumir um processo como esse não é simples. Não, Eles não. fazem toda uma análise da sua empresa, da sua bagagem, daquilo que você consegue entregar de pontos de venda, de frota própria, de estrutura, de base logística, para poder conseguir atender um processo desse, né? Para você ter uma ideia, o gerente estava com um resultado não tão bom na Bahia. Ele teve uma reunião com a gerente dele que é
no México, parece, se eu não me engano. E para ele ser autorizado a mexer na área, tirar esse outro distribuidor, teve que pegar uma integration, que é uma empresa terceirizada, para ele mostrar para essa integration que é viável, para a integration dizer à companhia que realmente tem sentido o que ele está falando, para depois seguir o trâmite. Então, assim, você tem que estar bem preparado. Inclusive, ele deve ter cortado um dobrado, feito auditorias internas demonstrando que ele conseguia validar, conseguia melhorar a operação para poder alterar Não, um processo ele desse. praticamente bota o dele na reta, né? Com Porque assim, certeza. ele tá fazendo um negócio porque ele acredita, porque ele vê que ele vê que nossa empresa hoje tem todas as condições de pegar uma marca dessa que nós estamos preparados. Porque desde sempre a gente começou muito pequenininho lá atrás, com 6, 7, eu e mais 6 ou 7, né? Hoje nós temos, na distribuidora, nós temos 125. 125 colaboradores. Na distribuidora e mais 85 no hiper, né? No varejo. Deu benção, meu irmão. Então, assim, eles vêm para dentro, eles fazem pergunta, filma, fotográfica. Eu fiz um Empretec e hoje tem muito é, a ver com o que eu vivo hoje, né? Sim, o plano de negócio, só voltando um pouquinho, o plano de negócio eu fiz baseado também no AFA. O AFA é um programa de excelência que a Red Bull, que eu era gerente da distribuidora, Sim, e eu representava a Red Bull. E esse livro dizia todos os pontos que uma excelente distribuidora tinha que ter para ter Red Bull. Então eu peguei esse livro e coloquei no meu plano de negócio. pronto, incutido é pior do que doido. Eu vou montar meu negócio e eu vou trazer tudo que tem de melhor, né, de Na base excelência já. na base de uma empresa de renome internacional, que é a Red Bull, que ela alcançou o Exatamente. mundo todo. Porque assim, o interessante da Red Bull é que você vê que ela não vende energético, ela vende sonhos, né? É. Ela lhe dá asas. Então não é uma empresa que vende A energético, ela empresa vende. hoje, a Red Bull hoje, a empresa TV hoje, ela lucra mais do que o energético. Como é que A pode? TV Red Bull hoje. Então, só aqueles vídeos que passam na TV ali, que tem vários lugares que você vai, que às vezes não tem nem som, é só imagem. Sim. Ela lucra muito mais do que a É própria muito marca. interessante, cara, quando a gente, por exemplo, quando eu tô participando dessas imersões, e aí normalmente a Red Bull, ela entra como um contexto específico de marketing, né? Porque, por exemplo, imagina para você, o diretor de marketing da Red Bull, para você convencer a sua diretoria, falar assim, não, meu irmão, eu vou fazer um investimento aqui de marketing. O camarada vai pegar um jovem, vai colocar ele num casulo, vai mandar ele para a estratosfera, pra ele poder saltar de lá de cima. Eu tava Imagina, naquela época ali. imagina o custo de uma campanha como essa. E fala assim, não, vai dar ROI, vai dar retorno no investimento. Imagina o camarada, o diretor de marketing de uma empresa E como essa. colocou, naquela época, eles colocaram Quantos milhões de todo mundo investimento da equipe comercial no mundo dentro de uma sala de reunião para assistir ao vivo. para isso, A cara? gente participou disso aí, desse momento. Um momento bem, foi bonito. Eu Então, imagino, cara. então, assim, aí a gente fez, né? E aí a gente vem no início, né? A gente começou sem ninguém não entendia muito, e a gente começou a fazer um trabalho. Eu sempre buscando marcas desconhecidas, porque não precisava comprar muito, porque não tinha dinheiro, Sim, e que desse um melhor retorno de imagem, né? E algumas pessoas souberam depois e acreditaram e vieram e começaram a colocar marcas na nossa mão para a gente desenvolver, ou né? seja, sempre evoluindo em função do bom trabalho que vinha desenvolvendo. Isso, Começou com marcas mais, digamos assim, mais disponíveis, que você precisava isso. investir menos, e a partir daí, sempre diante de um trabalho bem feito, bem desenvolvido, começou a agregar outras marcas de mais peso, de mais bagagem. Exatamente. As outras marcas começaram. Porque começou a enxergar, pô, como é que esse cara faz um trabalho com essa marca e eu tenho uma marca muito melhor e não estou bem posicionado. Então eu vou atrás dele para ele fazer com a minha marca. Então isso começou a acontecer. E aí comecei. Tava bom aqui na cidade de Irecê, região aqui, aí eu comecei a contratar um cara, botava no lugar e ia para outro lugar. Aí eu ia fazer a rota e tal, deixava preparado, contratava uma pessoa e ia para Você outra ia rota. pessoalmente abrir rota e abrir processo e abrir ponto de venda Exatamente. para depois você colocar um vendedor na operação. Eu só coloquei um gerente depois que eu cheguei no faturamento de quando eu era gerente da outra empresa. Eu coloquei isso como propósito. Só coloco um gerente no dia que eu chegar no faturamento que eu trabalhar na outra empresa. Até lá eu vou ter que ser o gerente da empresa, Entendeu? entendeu?
Então você, além de tudo, além de ser um diretor, porque você tinha que fazer todas as cadeiras de eu direção, comprava, né? financeiro, Botava meta. administrativo, compra, venda, ainda fazia o gerenciamento operacional de toda a carteira de clientes. Isso, exatamente. Dormia pouco, né, Acompanhava. irmão? Eu trabalhava muito. Gosto do que faço, né? Não, mas é isso, porque eu costumo falar que quando você inicia uma empresa, você é uma equipe. Quando eu comecei a empresa, eu era fiscal, eu era financeiro, eu era RH, eu era departamento humano, eu era compras, eu era vendas, eu fazia, obrigado a fazer tudo sozinho. Pronto, quando eu comecei, sabe o que eu fiz? Eu criei os setores, eu entendia que eu tinha oportunidade de crescimento, então eu criei controladoria, setor fiscal, financeiro, faturamento, logística, e eu criei os e-mails desses setores. Só que você respondia todo mundo. Porque eu ficava Você imaginando... mandava e-mail pro financeiro, aí você assumia, Sim. agora eu vou responder o Livaldo financeiro. E aí depois... Eu entendi assim, que como é que uma empresa grande ia cadastrar uma empresa como a minha, que era no Simples Nacional, Visão de negócio, cara. que ia dizer, tinha que ter os setores, mesmo que não tivesse as pessoas, mas as pessoas lá fora tinham que entender. Gostei disso aí. Tinha controladoria, tinha financeiro. Controladoria. Era. Que massa, cara. Aí a empresa foi, a RH, a empresa foi crescendo e foi colocando as pessoas nesse setor. Sim. Então o financeiro tomou conta do financeiro, RH, minha esposa hoje toma conta do RH, hoje já tem um gerente comercial, tem 1 ano e pouco que ele veio para cá, de Conquista, toma conta da comercial, e tem toda a parte do corpo de distribuição. Então existe a hierarquia, e existe gerente, né, no caso, diretor comercial da empresa, o gerente, supervisores, vendedores, promotor, o que arruma no ponto de venda. Então a gente tem o coordenador de merchandising, tem o financeiro fica responsável por crédito e cobrança também. Então a gente tem uma controladoria dentro da empresa também. Então a gente tem uma empresa bem definida, bem assim, é uma empresa pequena, assim, no comercial, ou no comercial não administrativo, mas pessoas muito competentes, né? Que uma outra coisa também que eu tinha uma visão, eu nunca queria colocar com mais um computador, com mais uma cadeira. Eu queria levar aquelas pessoas a um salário Sim. e a um nível, até quando ela dissesse, ó, pode contratar outra pessoa que eu não Não aguento, conta não mais. dou conta mais não. Eu já Então, em vez de você contratar outro, você melhorava a remuneração e falava, sempre, segura o guidão. até hoje, eu falo isso, vá até seu limite, que eu também vou elevar um pouco o seu salário. Vou elevar e vou lhe dar condição de trabalho. E aí, treinamento, dando oportunidade. Agora, meio recente, um rapaz, Guilherme, que está na controladoria lá, tomou um curso agora no FGV, que a gente fez investimento. Então, assim, até quando ele der conta, a gente vai estar... Eu participei de uma palestra lá em São Paulo que eu achei muito interessante, que ele dizia o seguinte, foi de um pastor, onde ele falava o seguinte, que o empreendedor é aquele camarada que ele já teve no futuro, já enxergou o que é que ele quer, como é que ele quer, e ele voltou só para executar. E hoje a sua empresa eu vejo como exemplo justamente disso, porque imagina, o cara vai montar a empresa e o cara já monta 5 e-mails, controladoria financeira, RH, DP. Não e aí todos que tinha. E aí, ao mesmo tempo, ou seja, você, mesmo sendo uma empresa que estava começando, você já Imaginava que começou um dia seria- estruturado e você já sabia aonde você queria chegar. Você já tinha visão de futuro, visão de negócio. Então você já sabia. Tem uma frase emblema, né, que fala sobre esse contexto que diz o seguinte: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Mas você já sabia o que você queria, como você queria, aonde você queria chegar. Então você já tinha uma meta traçada. Quando você tem isso, meu irmão, fica mais fácil atingir o objetivo. Aí tem a questão, quando você começa, você tem, tipo assim, você tem os gigantes, né? Aí no Brasil, nós temos a Bahia, no nosso segmento, ela tem divisa com 7 estados, né? Então, a parte tributária hoje, a gente tem muito problema hoje, né? E também o peso, né, irmão? Pô, ICMS de 20,5, cara, Aí o que é que dificulta a acontece? operação. Aí o cara lá do Espírito Santo vai lá dar um incentivo fiscal, o cara paga 2 e transfere para cá sem pagar a diferença. Então, se o cara comprar 20%, ele consegue chegar mais barato que eu aqui comprando. Então, isso houve uma mudança agora desse governo agora da Bahia, houve uma mudança através da associação, que eu faço parte também da Bahia. Sim.
né? E aí teve esse ganho aí que forçou essas empresas de fora a vir para a Bahia. Então muitas empresas hoje estão vindo na Bahia, empregar na Bahia e gerar esse ICMS que você está falando aí. Então, além de estar dando emprego, né, tá Sim, gerando mais imposto para o governo está sim, arrecadando mais e está deixando a gente no mesmo no nível, mesmo no patamar. mesmo patamar. Então, eu sempre pensava assim, poxa, a gente tem que ter uma carreta para buscar FOB, a gente tem que ter dinheiro para comprar à vista, né? A gente tem que ter software do mesmo jeito que o grande tem. E no início, para ter acesso a capital, acesso a Não, recurso não para poder tem. financiar, não Não tem. tem, não tem. Não Porque isso tem. é um sofrimento é, enorme, né? Por e- exemplo, quando a minha empresa começou, no primeiro ano da pedreira, meu irmão, quando eu cheguei no banco, o cara me deu uma conta que nem limite eu tinha. Quando eu falei de cheque, o cara falou que, meu irmão, cheque aqui só com um ano de conta, entendeu? eu sou assim, eu até brigo um pouco com o banco, porque os bancos, eles costumam falar que eles são um banco de fomento, né? E eu já falei isso lá na entidade, lá no CDE, lá, e falo isso para eles quando eu tenho a oportunidade. O que é que acontece hoje com os empresários? Os empresários começam a administrar uma empresa. No meu segmento, você tem que trabalhar para tudo dar certo 95%, para ver se sobra 5%. Quando você tirar imposto de renda e contribuição social, sobra 3 e pouco por cento. Então, 3 e pouco por cento. não Imagina chega nem o 5%. tamanho da movimentação Exato. para o camarada não chegar nem a 5% de margem. Ou Tudo tem que seja, dar certo. se você fizer qualquer merda, a probabilidade É. do fumo entrar é grande. E aí, o que é que acontece? O que é que os empresários costumam fazer? Começa a movimentar dinheiro, começa a comprar chácara, começa a comprar terreno, Tirar o começa, dinheiro da operação e começa a... colocar em questões pessoais. Exatamente. Aí como é que acontece? Aí o cara tira o dinheiro da empresa, diminui o fluxo de caixa, aí o cara vai pro banco. Chega no banco, o cara, opa, meu amigo, ô, seu Breno, tem dinheiro aqui. Quanto Toma. é que você quer? Tanto. Quais são os imóveis que o senhor tem? Ah, tenho esse, tenho aquele, tenho aquele. Pronto, vamos pegar uma empresa, você vai pagar 0,5% para ser avaliado esse negócio aí. Pronto, seu Breno. O senhor quer quanto? Ah, eu quero 1 milhão. Pronto. Esse terreno aqui vale quanto? Não, faz a avaliação lá. Vale 1 milhão? Vale. Mas nós ele é avaliado por banco aqui só 70%. 70%. Pronto, você vai pagar 0,5% para essa empresa, você vai pegar toda aquela documentação ali que dizia que era seu aquele terreno, vai botar no nome do banco e você vai pagar o juro Que é 3% para numa você margem de 5%. devolver Como é que para trabalha dessa você forma? para você devolver o capital da empresa que você mexeu. Aí você fica dizendo que tem as coisas, endividado e dividindo seu suor com o banco. Então essa é a prática normal que eu conheço e que eu converso com muitos empresários. Então assim, eu vou fazer 11 anos de empresa e eu respeitei muito isso. Eu nunca comprei nada. Eu nunca comprei casa, eu nunca comprei. Eu só reinvesti. Eu só comprei o terreno de construir a empresa, porque tinha que. No meu segmento eu não tinha como alugar, porque alugar é melhor do que construir. Sim. Mas eu não tinha nenhuma empresa da forma como ela tem que ser, com doca, com rampa, tudo. Então eu tive que construir, né, a empresa, respeitando esses pilares aí. Mas eu sou um cara que eu não gosto de comprar, não gosto de imobilizar capital ainda. Só quando tiver sobrando, que aí sim a gente vai ter que, como a gente fez agora, diversificou o negócio, em ativos, passivo, para estar pagando IPTU, parado, esperando daqui a 10, 15, 20 anos. Eu E acho que aquela coisa, não. né? Quando você tem um capital, é mais importante do que vender bem é comprar bem. Então, se você tem capital, se você tem recurso para poder investir, você compra muito melhor, você compra mais barato, né? Do que você vai fazer uma compra à vista e uma compra a prazo. Qual é a condição de pagamento que você tem? Assim, eu falo que, para mim, a minha gestão é comprar à vista e vender a prazo a quem paga em dias. Porque se eu compro à vista, eu compro bem. E se eu vendo no prazo, eu vendo Com a margem bem, melhor. com a margem melhor. Então, Gostei. Comprar à vista e e vendo a vender a prazo, prazo para para quem quem paga. paga. É. Porque vender para quem não paga Não, também não aí não adianta, tem. aí é Hoje tem doação. hoje tem muita tecnologia que lhe ajuda a vender só aqueles clientes que pagam em dias. E hoje em dia as informações são muito bem cruzadas. Antigamente, há 15 anos atrás, o cara tava devendo a uma empresa e você continuava fornecendo aquele cara. Hoje não, se travar, trava o cara, não vou não.
Você compra um material de um determinado fornecedor seu e você vê que outro cara tá lhe comprando porque comprar na mão, você já segura a onda, você já não vende. E hoje, Infelizmente, quem tem dinheiro para emprestar e fazer o cara crescer é banco, sim, que cobra juros. A gente vai vender a quem compra e paga. A sim, gente não é banco. Cada o exatamente. crédito eu até uso lá na minha empresa uma relação de que eu busquei e não consegui um treinamento para o crédito e cobrança, mas eu uso uma técnica do cartão de crédito. Eu dou crédito e aumento o limite de compra para quem compra e paga em dias. Sim, Para quem não escalona compra, em eu vou função da diminuindo. operação. Eu vou diminuindo. O cara comprou, pagou o mínimo. Ah, deu dificuldade, não pagou a multa, não pagou um juro, eu diminuo o limite dele. Comprou de novo, atrasou, diminui de novo. Comprou, atrasou, não vendo mais. Não vendo mais. Eu não tenho condição de bancar isso. Né? O cara tem que buscar no banco o dinheiro se quiser comprar em minha mão. Entendeu? Ou Agora, se seja, às for, vezes você tem que entender qual cliente que vale a pena você vender. Porque às vezes você vender para qualquer tipo de cliente não vale a pena. te, É afi- prejuízo. te afirmo que todas as vezes que eu entrei para liberar um crédito para um conhecido Se meu, um arrependeu. amigo meu, eu tomei prejuízo. Então, Amigos, amigos, separa. negócio à parte. As coisas não Amigo se que é amigo misturam. não dá prejuízo a amigo. Primeiro ponto, não é amigo, né? Sim, Mas assim, o que eu quero dizer é que dentro da empresa você tem que dar autonomia. Eu cheguei para a pessoa que trabalha no crédito cobrança dizer: você só vai ser bom para a empresa no dia que você negar um crédito que eu fui vender e você disser eu não vendo. A empresa não vai vender. E eu vou respeitar. Eu vou dizer: não, agora eu tô com a empresa. de vergonha. Eu vou entender que cada um vai ter fazendo sua parte aqui. Então, o crédito cobrança faz a parte dela, porque tem coisas lá por trás que o crédito cobrança consegue enxergar Que através você do não. mecanismo que o vendedor não consegue, Sim, né? Outra coisa que eu falo lá, quando você vai numa churrascaria boa, você é recebido pelo cara da carne, o cara da bebida. Quando você pega a conta, quem é o cara? Um cara que você nunca viu. é. É o cara que você não pode pedir desconto. Você não pede desconto do cara que você nunca viu o cara, você não tem relacionamento. Agora o cara que tá toda hora trazendo a cerveja pra você, trazendo a cachaça, trazendo triângulo, você briga com ele, o cara briga com você, na hora de pagar a conta, pô, me dá a saideira, né? Tem disso, né? Sim. Pô, você não... Mas a churrascaria manda outro cara que você nunca viu. Oxe, então onde é que esse cara se Você Do nada apareceu esse não camarada consegue nem aqui. pedir um desconto. A gente tem hoje uma empresa hoje, tem de IDC hoje, que ela deve estar entre, assim, de estrutura física, de tecnologia, hoje uma das melhores da Bahia. A gente está entre uma das melhores, né? A Quando eu gente não falo que tem o tamanho. camarada é referência em logística e distribuição, ele humildemente fala aí pegou pesado. É assim, porque a gente tem tudo que as grandes têm. E a gente é um pouco mais rápido, né? Porque a empresa menor, a gente consegue ser mais rápido. A Exatamente. decisão, ela é muito mais... Não tem uma diretoria, não tem uma presidência, não tem que fazer O ajuste de mudança de rota é muito rápido, porque a tomada de decisão é feita por você mesmo. Você não precisa de Exatamente. autorização de outros. Quer dizer, normalmente o cara tem que pedir autorização à patroa, né? Quem Não, no meu caso lá, ela tem ela com a carta do RH, né? A gente define muito bem isso aí. Às vezes, quando aperta muito, a gente senta até com as pessoas que nos ajudam, né? E dá o norte também, né? A gente não é sabedor de tudo, a Sim. gente tá em busca sempre. E quando a gente envolve a equipe, é muito mais leve, é muito mais tranquilo, Você falou um né? negócio interessante quando você dá autonomia também e você se cerca de pessoas, às vezes, inclusive melhores do que você naquelas áreas de atuação, você vai ter muito mais tranquilidade dentro do seu processo, Eu sou bom para isso aí. Eu entendeu? dou muita autonomia. E tem que dar, pô. Eu dou muita autonomia e quero que as pessoas tenham. Se cercar de pessoas, inclusive, melhores que você naquilo que elas Exatamente. fazem. Exatamente. Hoje eu tenho pessoas dentro da minha equipe que eu tenho certeza que são melhores do que eu em algumas áreas específicas. E eu acho que isso só faz me ajudar dentro da operação. Claro. Né? Porque ninguém sabe de tudo, cara. E você é um empreendedor. Eu costumo falar que quando você assume a direção de um empreendimento, você tem que ser o pato. Porque assim, o pato, mas é um pato que se cerca de águias. Como assim? Porque o pato ele faz de tudo, um pouco. Mas ele acaba não fazendo. Ele anda desengonçado, ele nada empenado, ou seja, ele faz de tudo um pouco.
né? Mas ele acaba não sendo excelente em tudo que faz. Mas você é obrigado a ter um conhecimento específico de todas as áreas. É. Mas o que faz a diferença é você se cercar de pessoas competentes É, e dar autonomia para elas. quando a gente vai crescendo na empresa, às vezes aparecem empresas, né, outras empresas que querem prestar serviço, né, de consultoria, né? E quando vem, eu para entrevista com o consultor, e aí o cara fala, não, como é que tá a empresa e tal? Aí a gente fala, não, eu faço toda a consultoria de toda a empresa. Aí eu não fecho, não faço. Porque eu entendo que o recursos humanos, ela trata das pessoas. Ela cuida lá eu aperto, eu vou ao limite das pessoas e minha esposa vai lá e pega a parte humana e cuida dessa parte humana para poder. Então, assim, o comercial ele vai querer vender, o financeiro vai querer receber. Então, dificilmente uma pessoa só ele vai poder tomar conta de todas as áreas com muita competência. Sim, Ele pode até ter um conhecimento, né? sim. De tanto ele andar nas empresas, ele pode pegar o benchmark, o que é de melhor de cada empresa, e trazer de inovação para a empresa. Mas não é o ideal, não. O correto é, você está com alguma oportunidade de logística, traz um cara especialista em logística, o cara que só foi Sim. de logística. Você está com alguma oportunidade no comercial, traz um cara que só é comercial. Um cara financeiro, um cara que foi de banco, um cara que já passou por grandes empresas e traz esse cara para dentro da sua empresa e aí você melhora esses setores. O repertório, né? Eu costumo falar que grandes empresários se cercam de profissionais que tiveram a oportunidade de passar em várias empresas e a partir daí trazer um repertório de falhas, de erros. Porque assim, quando você chega para pedir uma opinião, não pedir um conselho, se eu chego hoje para poder pedir um conselho para Livaldo, Livaldo ele ia aconselhar com relação às experiências dele do passado, da maneira como ele passou, das experiências que ele teve, do repertório que ele criou no seu processo de gestão. Então seria Livaldo conversando com o Livaldo do passado para poder gerar um direcionamento para o Breno que está aqui na frente. Mas o que acontece? Às vezes esse conselho que para você serve e é muito assertivo, para mim às vezes nem tanto, porque eu não tenho o repertório que você tem. Eu não tenho as experiências que você teve. Eu não passei pelas dificuldades que você passou lá atrás, da forma como você passou. Então, em alguns momentos, isso é muito assertivo quando você fala um contexto como esse, de trazer as experiências diferentes daqueles profissionais de cada área específica, porque, por exemplo, um cara de logística já passou por aperto em várias áreas de logística específico, então já conhece quais são vários problemas da área de logística que ele pode lhe auxiliar dessa forma. Da mesma coisa o cara de finanças, da mesma coisa o cara do operacional. Por quê? Porque ele já passou o aperto, já lambeu o sal junto com um bocado de gente para poder aprender um bocado, ganhar Exatamente. repertório. É isso aí. Então, assim, a gente vai se apegando, né? Vai conversando, vai viajando muito, como você falou aí mais cedo. Vai conversando com empresas 10 vezes maior do que a nossa e a gente volta para cá com uma só consciência de o quanto nós somos pequenos pro tamanho da oportunidade que nós temos, né? E quanto a gente pode crescer se Exatamente. a gente andar certo e fazer aquilo que tem que ser feito. A gente tem que ter muito cuidado com que as pessoas, às vezes, elas querem colocar a gente num lugar que a gente não está ainda, para não cair no conformismo, né? Então, esse buscar sempre crescer, buscar sempre estar antenado nas tendências, não no modismo, né? Mas naquilo que traz de resultado de fato, eu acho que é o que faz a gente crescer, não é chegar ali e achar porque construiu uma empresa ou duas e que tá bom, não é ficar conformado, não estou falando de dinheiro, estou falando de gestão mesmo, estou falando de acompanhamento, de troca de experiência com as pessoas que trabalham com você, com o dia a dia, com respeito, né? Lá é um lugar de muito respeito na empresa, né? Eu me coloco como mais um, né? Sempre me coloco como mais um, né? A gente lá, às vezes, eu e minha esposa, que trabalha aqui, somos sócios, a gente às vezes pega a vaidade das pessoas que trabalham conosco quando cresce, ou quando galgam um espaço maior dentro da empresa, a gente vê que as pessoas às vezes se perdem. E às vezes a gente tem que chamar, A né? humildade é fundamental, né, irmão? Exatamente. Às vezes as pessoas ligam, Livaldo, é porque eu não queria
te incomodar com isso. Não, eu sou um funcionário como vocês, eu ganho, eu tenho salário na empresa. Então só vem para mim aquilo que vocês não conseguem resolver e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem que chegar para mim aquilo que vocês não resolver ou que não tá na alçada de vocês, que é uma tomada de decisão minha entre o acerto e o erro, que eu posso Autonomia com responsabilidade e saber até onde cada um pode ir, né? Então acho que exatamente. o processo da delegação vem muito disso, de dar autonomia, mas com responsabilidade e até que ponto ele pode ir, porque querendo ou não, no final do processo, se você não dá limite à operação, às vezes gera uma dificuldade e a responsabilidade é sua. Eu costumo falar lá, mano, que assim, o crescimento das pessoas dentro da empresa é a quantidade de acertos que ele tem dentro da empresa. Sim, Né? Eu cresci dessa forma na empresa que eu trabalhei. Por quê? Teve momentos que eu botei o braço na seringa, né, contra algumas pessoas, tomando aquela decisão de fazer diferente e entregar o resultado que a empresa precisava. sim, Então, a partir do momento que eu ia lá e colocava dizendo assim, ó, eu te entrego um resultado, mas eu vou entregar de outra forma e ele disse assim, não, vai lá e faz, e eu entregava, eu ganhava mais espaço, eu ganhava sim, mais autonomia. Então, quando você tem um colaborador, às vezes, que toma essa decisão, mas que erra, ele perde força. sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Assim, as pessoas que vêm para fazer a diferença dentro da empresa, você tem que dar, mas tem que medir. Quantas vezes essa pessoa foi Aquilo lá que e fez? você não controla, você não gerencia, né? Aquilo que você Exatamente. não mede, você não gerencia. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha dessa forma lá, forma muito tranquila. Lá tem. Pra você ter uma ideia, a minha sala ela tem porta, mas não tranca. Eu deixo aberto. Então, assim, Uma gestão aberta. é aberta. Já para ter, sempre desde a outra sala que eu tinha, eu sempre deixava aberto. E eu falo isso, porque eu quero que as pessoas tenham acesso. Não quero ser um, um cara lá que não tem acesso para conversar, porque eu lembro de uma história aqui de uma reunião que eu participei da Colgate, né? O pessoal falando, não sei se você já ouviu, que disse que a Colgate tava com um problema você já ouviu? Ela fala, né, com relação ao. É, que tava, o tubete tava entrando vazio, né? E aí trouxe um cara, um especialista lá, e o cara cobrou não sei quantos $1.000 lá, e acabou não resolvendo o problema, né? Eram várias máquinas, e tinha uma máquina que não tinha essa falha. E aí foi e tal, e o cara recebeu o dinheiro, foi embora, não resolveu. Aí disse, não, por que que nessa linha de produção tá com esse problema e nessa aqui não está com problema? Aí quando foi lá, um senhorzinho lá tinha colocado um ventilador. Então na hora que a caixa passava vazia, o ventilador jogava fora. Então assim, quem mais sabe da nossa operação são as pessoas envolvidas. Sim, São as pessoas que estão no dia a dia. Então se a gente der autonomia, se a gente conversar com franqueza, com clareza, né, e mostrar nossas falhas, nossa humildade de reconhecer que a gente não sabe, com certeza a equipe ajuda muita gente. eu costumo chamar Facilita de vez muito. em quando o tal do brainstorm, ou como eu costumo falar, o toró de parpite, às vezes traz um diferencial absurdo, porque às vezes uma ideia boba, uma ideia aparentemente que não vai trazer uma solução, resolve o problema baseado no quê? No diálogo. Então, o brainstorm ele vem justamente para isso. É, São ideias distintas e não existe ideia boba, não existe ideia besta, não existe viagem, porque com certeza a gente já viu algumas histórias com relação a isso. Eu pensei que você ia falar da história da pasta de rede, que eu falava o seguinte, o pessoal na reunião do comercial falando sobre agora como é que a gente melhora a otimização do custo, como é que a gente vai vender mais. Aí um cara fala, não, investe não sei quanto em marketing, investe não sei quanto em processo, investe não sei quanto, e disse que tinha, eu não sei se essa é lenda urbana que o pessoal fala, e tem uma senhorinha da limpeza que fala o seguinte, eu chamo o tamanho do buraco da pasta aí, brother, que vai sair mais, vai gastar mais, o pessoal vai ter que comprar mais, entendeu? Então, às vezes, uma ideia simples é. acaba trazendo uma solução que a pessoa está focada na operação, ela não tem. E quem, que Pois foi, é. e quem ele trouxe para hoje, Livaldo, para quem não sabe, é o presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade de Irecê, bem como da Casa do Comércio. E o que ele trouxe? E o que é que você vem trazendo de o que é que você acha da importância do desenvolvimento da CDL aqui para nossa região, meu irmão? Quem me trouxe, na verdade, assim, fui convidado por Junior, né? Na época, Junior voltou novamente para a presidência
eu ouvia falar do CDL, né? E sempre ouvia falar de que tinha as pessoas lá que já tinha tantos anos, não sei o quê, que precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. E eu falei, pô, bicho, por que você não vai lá? Por que você não entra? Por que você não vai lá entender? Por que você não vai lá ajudar? E aí, me convidaram lá e eu fui, fiquei lá de ouvinte há algum tempo. E depois me colocaram como tesoureiro, fiquei um tempo como tesoureiro também. E logo em seguida me solicitaram para assumir a presidência, né? Eu acho que quando a gente ganha um grau de maturidade, eu acho que a gente quer devolver, né, para a sociedade, Servir, né, irmão? servir, assim, e graças a Deus, eu costumo falar, você quer conhecer um cara líder, você veja se no churrasco ele tá ajudando alguma coisa. Ou se ele só Sim. tá sentado. Se ele tá sentado ou se ele tá servindo. Se ele tiver pegando um prato, se ele tiver pegando um copo, se ele tiver pegando a cerveja, se ele tiver ajudando a carregar um carvão, se ele tiver espetando uma carne, não, fica aqui que agora é tua vez. Esse cara é um cara que gosta de servir. Ele se torna líder naturalmente, Sim. né? Então, assim, eu passei a entender, eu vi que fazia muito sentido porque você estava discutindo coisas ali que não era diferente da empresa, né? Que você discute em causa própria, vamos dizer assim. Sim. Você tem que deixar a margem, você tem que acumular e tal. Lá não, lá você discutia coisas que é Em prol da em sociedade. prol da sociedade, das empresas, dos empresários, né? E eu falei, pô, isso aqui faz sentido. Eu vim com um desafio, a gente tá um ano e pouco aí, né? Muito tranquilo, muito fácil de lidar. Quando a gente trabalha com transparência, com organização, é uma equipe muito boa, Roberto, Marcelo lá faz um trabalho muito bom, deixa muito leve as coisas. A gente é muito pontual quando a gente marca as coisas, o que a gente fala, a gente cumpre, né? A Palavra gente do homem não faz curva, né, meu irmão? a gente cumpre, a gente zela muito da entidade, a gente tem um zelo muito grande, né? Eu não faço nada que. A empresa a gente pode correr um risco, né? Sim. Lá não pode ter risco. Lá tem que ser na certeza, né? Trabalhar com o que tem, com as armas que tem, para entregar o que for melhor. Eu entendo que eu tô só no começo, estou só entendendo como é. Tem muita coisa para a gente fazer aí, né? A gente tem, eu acho que tem uma oportunidade muito grande hoje no comércio de entender de fato que Sim. lá do começo que eu falei, o que é um fluxo de caixa, como se coloca uma margem. Eu acho que isso aí é uma pauta que eu quero trazer para que as pessoas entendam de fato o que é uma empresa, o que é Sim. gerir uma empresa de fato, né? Saber precificar, que muitos talvez nem saibam, né? Como precificar, né? E Então eu acho que precificar, rapaz, é um negócio que as pessoas acham que é um processo simples, mas precificação. Hoje, inclusive, a gente estava trabalhando aqui um processo com o pessoal do Sales Club de mentoria com relação ao processo justamente de precificação. E quando você fala de precificação na indústria, ele acaba sendo mais complexo aí ainda, porque a gente está falando o não só seu dos aí, o insumos, seu é mais complicado, né? porque assim, hoje quando você trabalha numa precificação de um produto que você distribui ou você revende, você tem um markup mais o seu custo operacional. Mas quando você fala dentro de um processo industrial, você fala também da sua eficiência operacional, você fala de posicionamento de mercado, de Isso. nicho. Então acaba sendo um desafio realmente complexo. Então, para o ano aí, a gente vai estar com algumas novidades em relação a isso, né? Pedir uma ajuda aí de Irlanda e do Sebrae, que tem muitos. O Sebrae abriu agora, que era Sim, fechado, o Sebrae só tinha aqueles determinados consultores. Agora não, eles conseguem abrir, a gente vai dizer qual é o o consultor consultor. que a gente quer e a gente vai poder trazer. Eu acho que é uma pauta muito importante, porque ao mesmo tempo ele é complexo, mas ele é muito fácil depois que você entende. Sim, Porque assim, não tem, tudo é não, difícil até você começar a fazer. isso, porque assim, primeiro ponto é você entender qual é seu custo operacional. Sim, Qual é seu custo operacional? Tem um fixo e variável. Pronto, entendeu ali? Entendi. Pronto. Qual foi o preço que você comprou essa mercadoria? Quais os impostos que incidem ele? Que não precisa ser o empresário que precisa fazer isso. Você tem que sim, ter uma pessoa que faça, ou a sim, contabilidade ensina essa pessoa a fazer. Colocou o custo operacional, colocou o lucro, não tem erro. sim. Mas assim, na maioria não sabe, né, como fazer isso.
E aí eu quero ver se a gente vira a chave de muita gente aí, principalmente do pequeno, né? O grande não, já passou por essa fase, mas do pequeno que Às precisa, né? vezes até o grande passa perto em alguns momentos, porque o cara, às vezes, se você. Eu estava até conversando com relação a isso com o Luiz. Em alguns momentos, às vezes, se você cresce demais, e pelo fato de você crescer muito, se você crescer de maneira não assertiva, Ah, pode ser um problema. não, crescer dói, né? Crescer dói muito, né? Crescer dói muito. Crescer, toda vez que você cresce, dói, né? Tem que se preparar Você para vai pra isso. musculação, você pega muito peso, você à noite que o seu músculo começa a crescer, você sente. É uma boa analogia. Então, assim, a empresa, quando você cresce demais, é um problema, você beira o risco de você quebrar. E outra coisa, Cresce dando lucro, a quebra mesma, dando lucro. a mesma analogia que você fez com relação a crescer a academia, eu faço para você se manter em cima. Porque, assim, tipo, não adianta você malhou, cresceu, para a academia para você ver. Não, não. Então é a mesma coisa, se você cresceu, se você não mantém a gestão, não mantém o cuidado, não mantém a atividade, não mantém o gerenciamento, meu irmão, para você torar é ligeiro, você voltar a ficar franzino é rapidinho. Não é muito, hoje em dia é muito fácil você ter problema financeiro, né? A gente tem um juros altíssimo, não dá para você confiar em dinheiro de terceiros, né? Nós É, temos uma política monetária nacional que realmente está incerta, né? exatamente. Então, assim, você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem, sempre olhando para o custo operacional, sempre fazendo mais com menos, se possível, não perdendo a qualidade, né? Não adianta você querer colocar pessoas para pagar menos e cair a qualidade. Não, isso aí Sim. também não é uma fórmula que dá certo, né? Você tem que ter pessoas competentes, tem que ter um material humano muito bom, né, para lhe ajudar na empresa. Então, assim, é um tema do CDL que eu quero trazer, Meu né, irmão, com muita quem força. é da área de distribuição hoje aqui teve uma aula de como funciona uma empresa bem gerida e o que é que você precisa fazer para ter uma distribuidora de sucesso. Foi assim que eu me senti hoje aqui, tendo uma aula com um professor que, graças a Deus, correu atrás, labutou um bocado. E hoje obtém sucesso naquilo que faz porque vem executando com assertividade, com maestria. E o momento é esse, meu irmão, de agradecer ao amigo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando esse conhecimento, porque eu tenho certeza que tem alguém ali atrás que precisava ouvir isso, né? E é isso que eu espero. Eu acho que o podcast vem com esse objetivo. Em alguns momentos, alguma pessoa que está ali do outro lado, ele está entendendo como ele deve fazer, como que você, de lá de trás, um camarada que começou, como você mesmo falou, com a caixa de sapato, ou, né, vai com a caixinha ilustrando sapato lá como jovem, como vendedor de Coca-Cola, e hoje é um camarada que tem a Foco Distribuidora, né, além de um atacado, né, de um ambiente que hoje é referência dentro da nossa cidade, e presidente da entidade de comércio representativa não só de Irecê, de uma região como um todo. É. Só agradecer a oportunidade, meu irmão. Muito obrigado por essa aula, né? E é isso aí, gratidão. Obrigado, Breno. Obrigado. Assim, sempre é muito. A gente sempre fica um pouco assim, né? Poxa, será que as palavras que a gente vai colocar aqui, que a gente vai ajudar alguém, não vai ferir alguém também, né? A gente se preocupa com isso, mas quando a gente vem com a verdade, quando a gente vem Quando você fala aquilo que ajudar, né? você vive, É meu isso. irmão, fica muito mais fácil. Quando a gente quer ajudar, na verdade, e a gente, graças a Deus, a gente, como você também, deve receber muita gente, né, menor do que vocês, né, que vem ver como é a empresa de vocês. Lá também a gente é muito aberto de conversar. Claro que a gente, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vai sempre ponderando e dizendo, olha, empresas, elas são, mesmo no mesmo segmento, elas funcionam de forma diferente. Sim, E os gestores, elas gerem a empresa de formas sim, diferentes. sim. Aquilo que eu julgo ser fundamental para o meu negócio, talvez não seja para o seu. Isso pode ter. Isso é Entendeu? justamente aquilo que eu comentei mais cedo, né? Às Isso. vezes o repertório que para você serve dentro do meu negócio pode não dar o mesmo resultado. Mas algumas soft skills são fundamentais para todo É. negócio. Então, assim, a gente quer isso, isso é muito bom. Parabéns aí
pelo canal, eu acho que ajuda sim, com certeza. Se a gente tivesse lá atrás, talvez se eu tivesse acesso a tanta informação que tem hoje, né? Que causa até, pode até ser um problema de tanta informação que Sim. se o cara não tiver um foco, não souber o que quer, ele se perde no meio do caminho com tanta informação que tem. Sim. Mas se tivesse essas informações que a gente tem hoje, de tantos podcasts, de tantas pessoas boas que tem aí ensinando, até aquelas pessoas que... Tem muitos empresários hoje que quebraram e que hoje estão aí na mídia aí dando consultoria sem ter uma empresa, mas dando consultoria por aquilo, a vivência que você falou aí. Do repertório. Do que o cara passou. Então, não Pelo faça, menos ele não sabe faça como isso aqui, não fazer. não faça isso aqui não, Não senão vá por você aqui vai... não, irmão. Entendeu? Então isso aí é muito, muito, muito bom. Obrigado aí pela oportunidade. Em outro momento, quem sabe, a gente vem aqui falar só do CDL, né? Do que a gente vai implementar lá, que eu acho que vai ser bom também. Foi um tempo de experiência. Com certeza. De um ano. Então, aproveita o ensejo aqui, ó. Quem quer conhecer um pouquinho mais da entidade, a gente vai ter um segundo momento Isso. para falar só sobre isso. Quando a gente tiver implementando outras ações, aí a gente vem falar também. Sim. E vamos inclusive divulgar como uma mais. ferramenta de divulgar essas Exatamente. novas ações que vão estar sendo desenvolvidas lá na CDL. Exatamente. Vai ser um prazer imenso recebê-lo aqui novamente, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Obrigado. Mais uma vez, o meu querido podcast Gestão com Propósito. Muito obrigado pela oportunidade, meu querido, e que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. A nós Valeu, todos. meu irmão. Valeu Amém. a todos. Um abraço.